Meus irmãos, João, o profeta, ele apareceu no deserto da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 3, e no versículo 2 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no versículo 7, um grupo de religiosos, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei e outros, apareciam todos ouvindo a palavra de João, ouvindo aquela pregação diferente, que trazia uma mensagem mais acolhedora, e eles também vinham para ser batizado. E batizado, passar a integrar a nova coisa que João estava trazendo, a nova mensagem. João estava trazendo uma mensagem nova, uma promessa nova. E eles estavam gostando daquilo. Então, no versículo 7 de Mateus, no capítulo 3, João vai receber esses homens, essas pessoas, com uma palavra bem dura. Dizia João, versículo 7, a parte B: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? No versículo 7 completo, vai dizer: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Meus prezados, a palavra arrependimento tem um significado que é mudança de atitude mental, mudança de propósito e tristeza por ter feito algo errado. Convicção que não deseja mais fazer aquilo que estava sendo feito. O pecado que tanto atrapalha a vida espiritual do ser humano. Então, arrependimento significa que a pessoa não quer mais fazer aquelas coisas. Não é o caso dos religiosos. Os religiosos, aquelas pessoas, eles queriam apenas vir participar do batismo, participar dos resultados da nova mensagem, porém eles não mudavam a vida. Eles continuavam do mesmo jeito. Queriam a novidade da mensagem, as promessas, o reino de Deus, o reino dos céus, queriam participar do reino dos céus, porém, daquele jeito como eles estavam. E como é que eles estavam? Atolados na lama do pecado. É por isso que no versículo 7, nós vemos o mestre, o profeta, falando com cara de bravo, dizia naquela ocasião: raça de víboras. Eu imagino que para qualquer um de nós, ser chamado de víbora, cobra, serpente, ou raça de víbora, ou coisa semelhante, não é a melhor coisa que a gente desejava ouvir para nossas vidas, né? Mas João traz a mensagem de arrependimento inicial. As pessoas precisavam, naquele momento, se arrepender para começar a desfrutar as bênçãos de Deus, perdão de pecados. João estava, naquele momento, preparando, a Bíblia diz, o caminho do Senhor. João estava preparando, como diz no versículo 3 de São Mateus, e no versículo 3 diz assim: este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João estava fazendo a primeira mensagem preparatória para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a mensagem central no reino de Deus? A mensagem principal, central, a primeira é: homem, mulher, reconhece os teus pecados. Deus está vendo todas as coisas. E o tema de hoje: arrepende-te. Arrepende-te. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Nenhum homem em carne e osso, comendo feijão e arroz, ou pão, ou carne, ou trigo,
Nenhum homem existe na terra que não cometa pecado. Agora, o que o homem não pode é ficar confortável vivendo com o pecado. Era aquela turma lá de religiosos que eles queriam o reino dos céus, a bênção que o Senhor estava trazendo para aquele começo de nova sistemática para a salvação do homem. Então eles queriam salvação e viver no pecado. Aí não dá, precisa escolher. Precisa escolher. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Se desejamos servir a Deus, precisamos estar com vontade de não viver cometendo pecado. Se queremos servir verdadeiramente a Deus, precisamos renunciar ao pecado. E o que significa renunciar ao pecado? Exatamente. Renunciar ao pecado significa exatamente, o começo é arrependimento. Arrependei-vos. Esta é a mensagem central do Evangelho para a salvação. Arrependei-vos. Ninguém tem vida espiritual real e verdadeira com Deus sem antes experimentar verdadeiro arrependimento. Sem antes viver verdadeiramente a sensação que não quer mais pecar, que quer servir a Deus. Glória a Jesus. E isto é muito sério. Agora o Senhor Jesus vai trazer o tema arrependimento para quem já está vivendo o reino dos céus. Porque o reino dos céus, a mensagem é, o reino dos céus já está entre vós. Arrependei-vos porque é chegado, já chegou o reino dos céus. Naquele tempo, quando o profeta falou, já estava, arrependei-vos porque é chegado, já está aqui. Ora, se o reino dos céus está aqui, precisa ter evidências. Precisa acontecer alguma coisa que identifica que verdadeiramente existe uma novidade. Existe algo bom. Existe algo que nós desfrutamos do que é chamado, do que está colocado reino dos céus. Aqui na terra, pastor José, perfeito, meu prezado, aqui na terra, nós já começamos a desfrutar e desfrutar muito bem, glórias a Deus, graças a Deus por isso. Como nós começamos a desfrutar? Que evidências nós encontramos e vemos a melhor vida, a boa vida que o servo de Deus tem aqui na terra. E tem o servo de Deus na terra, tem muito boa vida, graças a Deus. Vamos lá. Libertação dos vícios, libertação do pecado atroz, o poder do pecado. Vencer Satanás e todas as suas tentações, todos os seus ardis, aquelas coisas que normalmente o homem e a mulher têm dificuldade terrível para vencer, para viver sem se submeter. Vou dar exemplos. A pessoa tem problemas com a bebida alcoólica. Quando aceita Jesus, Jesus liberta e ele para com aquilo. Outros têm problemas na questão pessoal, né? A fidelidade conjugal. A pessoa tem esse tipo de problema. Quando aceita Jesus, Jesus liberta. Ele se arrepende, para de fazer aquilo. Jesus liberta, boa vida, glórias a Deus. E é só isso, pastor José? Não, tem muita coisa aqui. Muita coisa que não é apenas parecido, mas sim real e verdadeiro. E no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e a partir do versículo 7, nós vemos o Senhor Jesus escolhendo um grupo de homens e enviando para pregar o Evangelho às cidades lá de Israel, onde é que o Senhor Jesus é nascido, e para os judeus ele veio, para os israelitas ele veio. No versículo 7 vai dizer assim: e indo pregai, dizendo, Jesus falando, né? Jesus fala, vocês vão, e quando vocês estiverem indo, vocês pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E o Senhor Jesus deu ordem expressa do que é que eles deveriam fazer além da pregação.
Porque falar, como se diz lá no Nordeste, falar é fácil. Lá em meu Sergipe, no meu estado de Sergipe, eu falo de São Paulo, gente, por favor, tá? Mas eu sou de Sergipe. Lá em meu Sergipe se diz, falar é fácil. Ah, falar, qualquer um fala. Agora eu quero ver o real, é o concreto, né? Aí o Senhor Jesus diz, quando vocês pregarem o evangelho do reino, quando pregarem o arrependimento, vocês devem curar os enfermos. A pessoa estava doente, estava enfermo, e a Bíblia diz, curai os enfermos. E mais o quê? Limpai os leprosos. E mais o quê? Ressuscitai os mortos. Aquele povo ali, aqueles mensageiros, fizeram muitos milagres. Está incluído, inclusive, ressuscitar mortos. E mais o quê? Expulsar os demônios. Meus amigos, os demônios são muito sem vergonha, são muito disfarçados. Eles gostam de fazer arruaça e fingir que não é eles. Fingir que é o coitado do ser humano que está fazendo por livre e espontânea vontade. Quando, na verdade, sim, nosso amigo humano aí, né, nosso irmão, nossa irmã aí, tem um pedaço de culpa. Mas o inimigo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, é o grande incentivador do pecado. É o grande incentivador da desobediência contra Deus. Por isso, expulsar os demônios. Por isso, expulse os demônios. Mas alguém não era endemoniado, estava doente. Não tem problema não, cura os enfermos. Mas a pessoa não estava leproso. Não tem problema. Cura os leprosos. Louvado seja Deus. Agora, o versículo, a parte final do versículo, a parte D, vai dizer uma palavra muito interessante que serve para tudo quanto é pregador, para tudo quanto é vaso, obreiro e mais alguns. O Senhor Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Recebeu de graça, dá de graça. Gratuitamente você recebeu? Foi. Pois é, então não tem que cobrar para fazer milagre. Quem cobra para fazer milagre não está vivendo o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, então podemos dizer que ser crente é um negócio bom. É um negócio muito bom. Pensa num negócio vantajoso. Esse aí, ser crente. Pensa num negócio maravilhoso. É esse aí, ser crente. E como é que nós fizemos para chegar até aqui? Começou lá atrás. Começou no começo. Começou com arrependimento. Começou com a decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador, arrepender-se dos seus pecados, para alguns dos seus muitos pecados, para outros, mais ou menos. Mas, meus amados, tem uma coisa terrível, uma realidade que é terrível. Um único pecado é suficiente para condenar o homem ou a mulher por toda a eternidade. Por isso, o homem precisa se arrepender dos seus pecados, para que o Senhor Jesus perdoe esse pecado, para que o Senhor Jesus estenda justificação para a vida deste homem e dessa mulher, para que este homem ou essa mulher possa viver novidade de vida, possa viver reino dos céus, evangelizando, sendo usado por Deus, fazendo milagres. E ainda tem milagres hoje, pastor José? Sim, com certeza tem. Hoje está um bem de Jesus que a turma está orando pouco. Agora a turma está mais acreditando no SUS, acredita mais no convênio médico, né? Quando dá uns problemas assim, psicológicos, né? Vai no médico, né? Mas ainda tem milagre, sim. Tem muito milagre. Ainda tem muito milagre. É pouca oração e fé que não está sendo usada corretamente, é por isso que os milagres não têm aparecido tanto. Mas sim, eu afirmo que sim, hoje o Senhor Deus, o Senhor Jesus ainda
faz e opera milagre na vida daquele que crê, na vida que ele está servindo, na vida daquele que ele tem um propósito. Mas é só isto? Não. Reino do céu, na prática, é vida com Deus. Vida com Deus. Para aquele que aceita Jesus, entra no padrão de vida celestial. Celestial, pastor José? Não foi muito longe? Não. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é finita, é passageira. A nossa vida humana tem data de validade. Depois que o crente, o servo de Deus, morre, ele vai viver com Jesus na mansão celestial, no céu de glória, no céu. Vai viver com Jesus no céu. Só precisa servir a Deus, só precisa ser um servo de Deus, só precisa viver vida de arrependimento, vida espiritual real e verdadeira. Glórias a Deus. No livro de Revelação ou Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, o Senhor Jesus vai nos descrever um estilo de vida que não é conhecido aqui na terra. Aleluias! É impossível esse estilo de vida que o Senhor Jesus nos apresenta em 21 de Apocalipse 4. Aqui na terra é absolutamente impossível. Olha o que ele diz. E Deus limpará de seus olhos, dos salvos, dos que moram com ele, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não vai ter lágrima, não vai ter mais choro. Choro acabou. Não haverá mais morte. Olha, ninguém morre mais. Não vai morrer. Por quê? Porque Jesus é o dono da vida. Jesus é vida. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Eu sou vida, disse Jesus. Quem está com ele não morre. Não haverá mais pranto. Lembra da lágrima do começo do versículo? Pranto, lágrima. Por que alguém pranteia, gente? Por que alguém chora com essa intensidade toda? Não haverá mais clamor, aquele clamor, quase um desespero. Não haverá mais dor. Rapaz, é bom demais. Nem dor de dente, nem dor de barriga, nem dor de topada. Lembra aquela gente era criança que andava e andando tropeçava? Quem lembra? Não é? E dor de cabeça? Não tem mais. E dor de coluna? Não tem mais. É bom demais ser crente. É ou não é? Louvado seja o santo nome de Jesus. E o versículo termina dizendo, porque já as primeiras coisas passaram. As coisas que produziram pecado. As coisas que foram feitas e que Deus, o Senhor, não se agrada. As primeiras coisas são passadas. Meus prezados, vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena vida com Deus. Meus amados, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo. Deus nos abençoe em nome de Jesus.